Então, alô pessoal, aqui é o Ancapepe Leonardo, para os mais íntimos, tentando fazer um experimento aqui, para tentar pelo menos retomar um pouco as atividades aí do Shopcast ou daqueles meus quadros individuais, porque de infraestrutura eu tô um pouco limitado ultimamente, então não estou conseguindo gravar muito bem, principalmente quando tem participação de outra pessoa. Mas eu vou tentar fazer uma coisa de improviso, até aproveitar que estou num lugar mais bonito aqui, e aproveitar a paisagem, fazer um vídeo mais no estilo dos diários de quarentena lá do Peter ou do Caio Alemão, só que sem pau de selfie, né? Porque eu não tenho e também não tenho muita pretensão de ter um. Olha só, até que tem um riachinho bonito aqui. Desse lado é meio feio, a água ficou parada, mas enfim. Espero que o áudio esteja bom, eu vou ver se serve para alguma coisa. E aproveitar para falar de uns assuntos que eu considero até importantes. Sobre o que eu quero falar, né? Alguma coisa sobre a situação atual também, que a gente tá vendo esse caos todo hoje aí. E também algumas coisas do próprio meio libertário que, apesar de estarem ancoradas em alguns eventos mais recentes, acho que serve para o tempo todo, né? Gostaria de falar bastante sobre essa ideia de pureza, seja em que situação for, né? Seja em que meio for. Porque a gente, sei lá, porque acompanha mais o Twitter ali, né? Eu acho que eu deveria sair desse negócio. Eu só não saio às vezes por acho que um pouco de dependência emocional de algumas coisas. Mas já que eu tô lá, né, é bom tentar analisar um pouco certas situações. E esses dias teve uma certa treta aí entre, não sei, acho que é pra dizer os libertários de direita e de esquerda, conservadores e progressistas, por causa de algum comentário, que também não vem ao caso, eu também não me aprofundei nisso. Mas de uma maneira mais abstrata, essa discussão é importante, né? E quase sempre, acho que nessas situações, vem um pouco à tona essa ideia de pureza, né? De, não vamos... você tem que ser libertário puro, né? Sem meias liberdades, não pode ficar tentando colocar a sua pauta junto disso. E eu concordo até certa medida. Por exemplo, vamos dizer, sei lá, você é um libertário cristão, ou você é um libertário LGBT. Você não pode misturar essas coisas no sentido de achar que a sua pauta adicional ela é base para o libertarianismo. Digamos assim, ela deveria ser a base para o libertarianismo, entendeu? Por exemplo, se você não seguir certos valores morais, você não pode ser um libertário. Se você gosta de tal coisa, você não pode ser um libertário. Tipo, isso acaba contaminando a discussão, acaba criando uns requisitos que não fazem muito sentido. Mas por outro lado também, a ideia contrária, eu não gosto do meio termismo, mas nesse caso faz sentido. Essa ideia contrária de você ser um anarco-anarquista, digamos assim, de você ser um libertário puro, ela acaba sendo inocente no sentido de que de imaginar que toda pessoa que busque ser estritamente libertário, ela vai chegar nos mesmos comportamentos, vamos dizer assim, ou ela só consegue chegar naquela postura superficial, partindo dos mesmos princípios. Então todo mundo vai acabar sendo igual, todo mundo vai acabar concordando a partir do momento que for fiel aos princípios, né? E isso é uma certa ilusão, porque eu lembro até para quem viu, teve um debate um tempo atrás, acho que o Stephen Hicks contra o Tadeusz Russell, naquele Sorro Fórum, né, do Gene Epstein. Eles fazem uns debates interessantes, e tinha um justamente do cara argumentando que a melhor base para o libertarianismo seria o pós-modernismo, né? Que no caso que ele fala, ele está falando de um certo relativismo, uma certa anarquia epistemológica, uma coisa assim. E o argumento do cara seria mais no sentido de, a gente tem que ser libertário porque no fim das contas ninguém sabe nada, entendeu? Então não pode falar muita coisa. Só deixa eu pensar aqui para esperar passar pelo cara. Tem gente que fica um pouco mais confortável de falar perto dos outros, mas eu fico um pouco sem jeito de falar perto de gente assim desconhecida. Nada contra, mas sei, fico constrangido. Mas de qualquer jeito, e de certo modo, se você for ver o argumento dele, né, se você conceder essa premissa, né, de que não tem como saber nada, a verdade é uma coisa, ou ela não é atingível ou ela nem existe,
De certo modo, acho que você pode basear um libertarianismo nisso, né? Você não pode dizer, ele não é libertário de verdade porque ele não segue as bases racionais, sei lá, da escola austríaca, ou aquele racionalismo da Ayn Rand, ou alguma coisa assim, como era o caso de Stephen Hicks. Tipo, o cara pode ser perfeitamente libertário de verdade, só que com essas bases completamente diferentes. É claro que eu posso ter críticas, eu posso criticar ele não no sentido de que ele não é libertário de verdade, mas no sentido de que o embasamento dele talvez seja inconsistente, né? Existem uma série de problemas com esse relativismo extremo e tudo mais. Vou sentar aqui para mostrar a paisagem. E o que acontece? Fazendo um paralelo disso, né, com o que acontece, acho que às vezes tem uma certa pretensão de se falar isso dentro dessa rixa, talvez, entre right e left libertarian, né? De pensar, você não é libertário de verdade se você não seguir os valores que formaram a civilização ocidental. Em certa medida eu até concordo, porque esse é o meu viés, mas... e por outro lado, você não é libertário de verdade se você não apoiar as minorias ou algum secto minoritário da sociedade ou de pautas sociais de qualquer tipo. E isso acaba... Eu acho que essa discussão, ela tem um pouco... como é que eu falo? Ela tem um pouco raiz nessa ideia errada de que só existe uma base para você chegar nesse resultado libertário, né, de você defender liberdades. Mas na verdade eu acho que você pode defender, digamos, propriedade privada, liberdades individuais por uma série de razões diferentes que são até mutuamente excludentes, talvez. E acho que muita gente não percebe isso, talvez até por uma necessidade de ter um certo protagonismo, eu não sei, ou realmente tem um pouco esse vício de pensar, né, de pensar em uma coisa unificada. Por exemplo, se eu vejo que o meu sistema é coeso, então só pode existir ele, e qualquer pessoa que, sei lá, se baseia em outra coisa tem que estar automaticamente errada. Ela é uma falsa libertária. E não sei, como muitas coisas, esse conflito acaba surgindo dessa pretensão, entendeu? Dessa uniformidade. Eu acho que não faria mal a gente ter uma certa... Eu não gosto de usar o termo humildade, que parece que eu tô com exibicionismo moral. Eu não sou um cara muito humilde, mas falta uma certa prudência, talvez, uma certa humildade, um certo benefício da dúvida, de deixar as pessoas basearem, digamos assim, sua conclusão no seu próprio viés, porque a gente não consegue escapar de viés completamente, né? Pelo menos a impressão que eu tenho quando você vê, por exemplo, Estados Unidos, né, que é onde você tem um movimento libertário, não digo maior, mas acho que mais bem consolidado. Existem institutos para cada uma dessas vertentes, né? Você tem o Mises ali do Alabama, que talvez seja a galera mais paleolib, e você tem, sei lá, o Center for Stateless Society, que é uma galera mais progressista, talvez. E tem os agoristas também, tem o próprio rolê deles. Aqui a gente meio que mistura tudo no mesmo balaio, né? Agorismo virou um sinônimo de contra-economia. Eu mesmo já cometi esse erro durante muito tempo. E também, sei lá, os left e os right libs estão no mesmo lugar, meio que disputando espaço, disputando protagonismo. E até entendível no primeiro momento, porque o movimento é pequeno, né? Então você meio que fica difícil você criar um espaço para cada um. Mas talvez até já esteja no estágio de ficar mais clara essa divisão, entendeu? E não por mal, no sentido, não vamos mais nos falar. É que nem o papo de separatismo, né? Os países não precisam se separar porque se odeiam, né? Os povos não precisam se separar porque se odeiam, mas simplesmente porque tem essa noção, abrem mão dessa pretensão de mandar no mundo inteiro e respeitam o espaço do outro, né? Porque no fim das contas você não vai conseguir convencer todo mundo. E talvez certos convencimentos sejam até impossíveis, né? Eu acho que a partir do momento que você definiu, você consolidou, digamos assim, suas bases intelectuais em algum lugar, seus fundamentos em algum lugar, é muito difícil de você mudar isso, né? Essa parte mais fundamental, assim, a não ser que você mesmo entre em uma certa crise e tenha que rever tudo que você pensava da vida, do mundo, e enfim. Então acaba, acho que sendo uma coisa melhor, o pessoal simplesmente, sabe, se separar pacificamente do que
Não é tipo, ninguém mais fala com ninguém, mas é reconhecer que não tem um caminho só para seguir, né? Um lugar só de onde partir para chegar na defesa de propriedade privada e tudo mais. Porque esse purismo acaba levando esses conflitos que nem a gente viu esses dias aí. E que assim, não levam a nada, entendeu? É claro que eu sou hipócrita para falar que eu sou um dos caras que mais perde a paciência e briga com os outros, mas eu vejo essas coisas e eu fico bem desanimado com quanta energia se gasta, sabe? E você faz até um certo paralelo com a política, né? Na política sempre tem um bastião da honestidade em algum lugar. E isso leva a umas discussões que não servem de nada, entendeu? Como por exemplo, vamos pegar um exemplo também próximo aí de internet, né? Você vê o pessoal que você chamaria aí de... Ficou batizado aí de isentão, nova esquerda, qualquer coisa assim. O pessoal que talvez fosse mais de direita, apoiou ali a candidatura do Bolsonaro e tudo mais, e agora abriu mão. Não, eu falei, rompi com isso porque eles traíram aquilo que falaram e... Beleza, tipo, não tô debochando disso, mas faz algum sentido falar isso. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que isso revela, vamos dizer assim, um ceticismo com certas figuras políticas, né, uma perda de confiança que é natural em certas figuras políticas, revela por baixo disso, eu vejo uma certa crença em uma versão imaculada dessa mesma política, entendeu? As pessoas se revoltam por desvios das pessoas em quem elas confiaram, porque elas acreditam em uma forma de política que seja pura, que seja sempre honesta, de objetivos sendo alcançados sempre por meios honestos. E agora, por exemplo, o Bolsonaro se vendeu, não sei quem se vendeu, e viraram passadores de pano, uma coisa assim. Isso vem de uma concepção de que, por exemplo, existe uma maneira de fazer tudo de forma super pura, entendeu? De maneira plenamente honesta, o que é uma ilusão. Que às vezes é uma ilusão maior, essa confiança nas instituições e nos pesos e, como é que é mesmo? Nos freios e contrapesos, nas instituições republicanas e tudo mais, acaba sendo uma ilusão maior do que você confiar num candidato, que é geralmente onde fica o foco, né? Eu não sou gado de não sei quem, eu não passo pano pra bandido, uma coisa assim. Beleza, mas eu consigo entender alguém confiar numa pessoa mesmo depois que ela erre. O que eu não consigo entender é como alguém confia em instituições abstratas, entendeu? Como se a aplicação da lei, de um conjunto de regras, pudesse acontecer de maneira completamente isenta. Como se ela não estivesse sujeita aos vieses, não sei, às parcialidades de quem aplica. Ou a ideologia de quem aplica, né? Ficar com essa noia de pragmatismo. É possível ser pragmático na política. Como se o pragmatismo não dissesse... Como é que é? Se o pragmatismo não discorresse apenas sobre os meios, né? Os meios podem ser pragmáticos, mas você tem que objetivar um determinado fim. E o seu fim vai depender da sua visão de mundo, do que você considera importante e tudo mais. E isso não tem que você ser isento. Você tem preferências. Você pode ser pragmático no sentido, sei lá, de desmantelar o governo ou de tentar criar um governo mundial. Você pode ser pragmático das duas maneiras. Entende? Então buscar essa pureza técnica e pragmática, ela é uma ilusão também. Mesmo que na superfície você pareça mais sensato, no sentido de que você não apoia cegamente um político, uma pessoa, mas você é completamente iludido no sentido de esperar uma versão ideal do próprio sistema, entendeu? Acho que não tem a ver com os mesmos tipos de pureza, mas eu traço um pouco esse paralelo com relação ao libertarianismo, né? Dessa disputa por mostrar quem que é verdadeiramente... Como é que eu falo? Quem tem princípios de verdade ou alguma coisa assim. Em vez de simplesmente admitir que você pode chegar nessas conclusões com bases, vamos dizer assim, tradicionais, culturalmente falando, ou com bases progressistas. É claro que eu particularmente me alinho com uma delas. Mas não quer dizer que eu não possa ver um certo valor, entendeu? No argumento que o outro lado está falando. E o que não quer dizer também que eu diga que é tudo a mesma coisa. Não acho que seja. Por isso até que eu fiz uma escolha. Mas o que eu penso, assim, que talvez aconteça bastante,
é que existe muita tolerância nesses debates todos, seja dentro da política ou dentro do libertarianismo. Existe muita tolerância a nível de... como é que eu falo? A nível de ideias e pouca tolerância a nível de pessoas. Não sei se isso fica muito claro. Talvez não tanto libertarianismo, que o pessoal acha que já é mais intransigente. Mas em política você vê muito isso, né? Essa coisa do diálogo. Tem que ter diálogo. A forma certa de fazer política é você ter que ter diálogo entre todos os... entre todos os lados, entre todos os partidos e tudo mais. Mas na hora que vai para o pessoal, se tem divergência em um ponto, é motivo suficiente para você ser intolerante, entendeu? Você parar de falar com a pessoa e dizer que é uma traidora e tudo mais, entendeu? E parece estranho, né? Eu acho que a gente deveria ser mais tolerante com a pessoa, porque você sabe que ela é falível, e mais intolerante com a ideia, porque a ideia ela é fixa, né? Você sabe, essa ideia aqui, eu acredito que ela leve para um resultado ruim. Então você é intolerante com ela. Mas se a pessoa tem aquela ideia, tipo, a pessoa pode mudar, entendeu? Ou ela pode perceber, sei lá, a mesma incoerência que eu percebo com o passar do tempo. Só que parece muito mais fácil você ser intolerante com as pessoas e começar a atacar as pessoas do que você se preocupar com as ideias, entendeu? E... não sei. Deixa eu dar uma olhada na paisagem aqui. Não sei nem se vocês estão vendo direito. Eu tô só andando aqui com o celular na frente. Vamos ver para que lado eu vou. Passar a ponte aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Eu tava achando que tinha o cara atrás de mim aí. Eu não gosto de falar perto das pessoas. Acho que ele deu a volta. Aqui eu não sei o que vai ser. Será que vamos fazer um deck? Eu não sei, eu não conheço o lugar. Eu tô de passagem só. Mas é um pouco disso, entendeu? Eu fico incomodado com essas coisas. Sei lá, se desperdiça. Eu fico incomodado quando eu vejo muita gente boa desperdiçando energia. E até às vezes defendendo coisas que não normalmente defenderia. Simplesmente por causa da política, entendeu? Simplesmente por causa, eu briguei com fulano, então eu preciso agora antagonizar ele, abraçando alguém que, nas condições naturais de temperatura e pressão, eu acharia completamente errado. Isso aconteceu bastante, eu me frustrei com muita gente por causa disso. E assim, nós somos todas pessoas, né? Porque o cara é libertário, que ele está imune a esses vícios humanos. Então, isso acaba acontecendo também. Essas brigas internas, né? E como eu digo, não é questão de falar que todo mundo tem que concordar, não. Tem que reconhecer que vai ser impossível todo mundo concordar. E talvez começar a deixar mais claro qual que é o embasamento de cada um, né, para defender o que defende, e parar de tentar achar que existe um grande movimento aí. Ser um pouco mais individualista nesse sentido de você conseguir tratar as pessoas separadamente, mas ao mesmo tempo entendendo que não fazer isso não vai levar todo mundo a concordar, entendeu? O método, o individualismo metodológico, vamos dizer assim, não vai levar todo mundo a chegar às mesmas ideias, porque mesmo assim cada um vai ter um certo viés na forma de enxergar o mundo e tudo mais. Então é mais uma questão de deixar cada um construir o seu próprio arcabouço, cada grupo, vamos falar assim, construir seu próprio arcabouço e respeitar isso, não no sentido de considerar as ideias equivalentes, mas de se conformar que não vai ter como todo mundo chegar num acordo, entendeu? Não sei se fica claro o que eu digo. Não sei, eu sou uma das pessoas mais, como é que eu digo, combativas que eu conheço em relação a ideias, eu acho, mas quando você vê as consequências disso em larga escala, quando todo mundo quer, quando vira uma guerra quando vira uma coisa simplesmente destrutiva, assim, você começa a dar um passo atrás e pensar, pô, eu poderia falar alguma coisa pra mostrar que, sabe, não que a gente pode chegar num acordo, porque eu não acredito que todo mundo possa chegar num acordo, mas que a gente possa respeitar cada um do seu canto, entendeu? E não tem mais essa pretensão de
de colocar tudo no mesmo balaio, porque isso acaba levando a essa outra pretensão de protagonismo, né? Porque está todo mundo no mesmo lugar, pois, mas quem que vai liderar? Vão ser os conservadores, vão ser os progressistas? Mas da origem era conservador. Não, mas tem os left libs agora, então quem é que vai liderar? Quem que é libertário de verdade? E não adianta nada, entendeu? É um negócio que eu comentei também sobre essa coisa de pureza, né? Uma vez eu fiz um comentário, tem muita essa discussão, não entre libertários, conservadores, progressistas. Quem que é conservador de verdade? Quem é libertário de verdade? Quem é progressista de verdade? Fala, mas você não é de verdade porque lá no início diziam tal coisa e agora você não diz mais isso. E vira uma certa disputa por mostrar quem que é o bastião de algum determinado movimento, entendeu? Tipo, eu particularmente, eu não tenho pretensão de ser o ANCAP de verdade, o ANCAP modelo, o libertário modelo, o conservador modelo, o progressista modelo, qualquer coisa assim. Eu tenho vontade de estar certo. Eu olho para o mundo, eu não estou falando isso como exibicionismo meu, eu acho que isso é uma coisa que eu levei bastante tempo para me dar conta e acredito que sirva para qualquer um. Mas eu olho o mundo e eu tenho vontade de entender o que está acontecendo, entendeu? Talvez eu não consiga nem definir as pessoas, mas eu só tenho uma chance de conseguir fazer isso se eu me preocupar mais em entender o que está acontecendo do que em posar, fazer pose de pureza, entendeu? Porque talvez você possa, sei lá, pensa num comunista puro, assim, o cara é comunista hardcore. O cara é o comunista mais comunista que existe. Você não tem como dizer pra ele, falar, esse cara não é comunista. O cara é comunistão mesmo. Tipo, ele é um comunista puro, ele é comunista de verdade, mas ele tá certo? Acho que não, entendeu? Não adianta nada. Não adianta nada você ser alguma coisa de verdade e tá errado. Eu quero estar certo, mesmo que isso me leve a ter que inaugurar uma coisa completamente nova. Voltamos à pontezinha aqui. Acendeu a luz, bonito isso aqui, não tinha vindo aqui antes. E acho que é isso, entendeu? Vira esse negócio, você vê também na política essa mesma coisa, quem é direita de verdade, quem é esquerda de verdade. Porra, bicho, não adianta nada ficar discutindo isso. Você tem que saber quem que tá certo. Na política acho que ninguém tá certo, mas não é a discussão a se ter quem é facção X de verdade. Que nem você vê esse caso aí agora do Bolsonaro e do Moro, né? Fica essa coisa, por exemplo, se eles entrarem em discordância, a discussão é saber quem é o traidor, quem se vendeu. É basicamente essa, entendeu? Não existe muita gente que conceba a possibilidade dos dois estarem sendo, vamos dizer assim, honestos consigo mesmo. Eu não estou dizendo que é o caso, mas não se concebe muito essa possibilidade. E tomando decisões diferentes. Porque, por exemplo, eu consigo pensar numa coisa nesse sentido. Vocês vão falar assim, o Bolsonaro é um cara mais gut feeling, né? Ele é um cara mais ali da intuição, sei lá, mais operacional, vamos falar assim, para usar uma gíria militar. Então talvez ele esteja disposto a fazer certas concessões para conseguir alguma coisa. E o Moro é um cara técnico, né? Ele é de certo modo ele é um tecnocrata, ele é um legalista, né? É aquele cara, é o que tá na lei, tá na lei. É um juspositivista, vamos dizer assim. E se por um lado esse juspositivismo ferrenho dele levou ele a fazer coisas, vamos dizer assim, certas no passado, vamos dizer, prendeu o Lula porque ele é ladrão, não sei. Não estou julgando isso, mas vamos dizer assim, levou ele a fazer essas coisas certas, pode fazer com que a intransigência dele nesse sentido pode levar ele a apostar em causas perdidas no governo, entendeu? Porque, sei lá, política não é sobre você fazer a coisa certa, né? Política é sobre poder. E, sei lá, não gosto dessa palavra também, mas sendo realista, entre aspas, mesmo que uma pessoa seja bem intencionada dentro do Estado, vamos falar assim, ela vai ter que acabar fazendo concessões se ela quiser fazer alguma coisa. Vai ter sempre aquela raposa velha lá falando, se quiser meu apoio para tal coisa, você precisa me ajudar nisso aqui. E é por isso que não funciona, né? Porque sempre vai ter esse tipo de corrupção à força. Você pode ser completamente puro na política, só que você não vai fazer nada. É a forma de se fazer. Vai ser um Ron Paul da vida, você só vai ficar empatando a foda dos outros, sabe? Vai ficar votando não. Essa é a maneira de você ser puro na política. E eu consigo ver, digamos assim, a abordagem dos dois levando a uma divergência inconciliável,
irreconciliável, não sei qual a palavra certa, mas sem que nenhum dos dois tenha se vendido, vamos dizer assim. Claro que pode ter acontecido de um dos dois se vender, os dois, sei lá, não vem ao caso. Eu estou falando que isso é uma possibilidade. E, de certo modo, essa posição mais purista, vamos dizer assim, que parece ser a do Moro, que nem eu comentei, ela na superfície ela parece mais prudente. Ah, vamos seguir a lei. Mas no fundo ela revela um certo teor ideológico, que é o de acreditar em um sistema político, em um Estado que funcione seguindo as regras, entendeu? Essa confiança na lei positivada, arbitrária. Achar que seguir ela pode levar a algum tipo de... É possível seguir ela de maneira imparcial, de maneira que tudo funcione, entendeu? Sem considerar as pessoas que estão por trás. Que é uma ilusão bem mais velada, né? É a ilusão nas instituições em vez da confiança mais ou menos cega na pessoa. Que parece pra mim uma coisa muito mais humana, entendeu? Mesmo que esteja errada. Não tô dizendo que você tem que confiar no Bolsonaro, o mito está em perigo. Mas é uma coisa muito mais humana, no meu entender, você confiar na pessoa do que você botar fé nas instituições. Por mais que você faça um bom trabalho nesse sentido, entendeu? E agora tem as cigarras aqui, ferrou. Vou mostrar esse trecho aqui, que é bonito. Ah, parou. Não sei se vocês entendem, entendeu? Não tô querendo passar pano pra ninguém, nem nada. É só tentando fazer um paralelo aí e dizer que essa ideia de você buscar uma forma imaculada daquilo que você diz que defende para ser o defensor, para ser, digamos assim, o bastião daquilo, para ser o modelo daquilo ali, para chegar num modelo daquela ideia, um representante modelo, né? Ela acaba sendo uma enganação, porque você desconsidera que você pode chegar nessa mesma ideia por vários caminhos, entendeu? Porque eu comentei, ou por um uso, vamos falar assim, eu quero ser plenamente racional, você faz aqueles argumentos transcendentais, sei lá, eu tô embolando as coisas, não me julguem, não tô dizendo que é assim, mas tô só fazendo uma versão compacta aqui, argumentos transcendentais para mostrar, digamos assim, a validade da propriedade privada e tudo mais, e por outro lado você dizer, porra, cara, não tem como saber nada, então acho melhor simplesmente deixar cada um fazer suas coisas por padrão, entendeu? E são dois caminhos para chegar na mesma coisa, e não tem como você dizer que um é mais truzão que o outro. Essa discussão vai ter que ser em relação às bases de cada um, né? A fundamentação de cada um, não os efeitos secundários, né? Que seria ser libertário, ou ser de direita, ser de esquerda. Você tem que ver o fundamento, né? Se bem que direita e esquerda acho que é uma coisa até mais fundamental do que ser libertário ou não. Tem gente que fala que direita e esquerda é uma discussão meramente política. Mas eu acho que, na verdade, uma visão de mundo de direita e esquerda, ela é bem mais fundamental, ela precede a política. E você pode encontrar no libertarianismo também. E você pode ter um libertarianismo de esquerda e de direita legitimamente partindo dessas visões de mundo, né? De esquerda e de direita. E eu não sei, eu só queria falar umas coisas aí. E acho que é isso. Falou. Aí, se vocês gostarem desse formato, quiserem que eu faça mais, eu tento fazer mais. Acho que ficou mais curto até. Eu faço geralmente vídeo muito comprido. Mas obrigado por quem assistiu aí. E sei lá, foi bom pra desestressar. Falou!